E nós falamos agora sobre a pandemia de Covid-19. Vamos conversar a partir de agora com a prefeita de Bauru, Suelen Rosim. Ela que vem se impondo aí nos últimos meses, nas últimas semanas aí, como uma personagem importante no enfrentamento ao governador de São Paulo, João Dória. Conversa conosco a partir de agora. Tudo bem, prefeita? Boa noite, seja bem-vinda. Olá, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E é um prazer imenso. Uma boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Pois é, né, prefeita? Ontem, inclusive, durante a entrevista coletiva que concede todas as tardes para falar sobre a situação da Covid-19, o governador João Dória, inclusive, ficou bastante irritado, fez uma menção à senhora, a chamou de vassala do presidente Jair Bolsonaro, justamente pelas decisões que a senhora vem tomando aí em Bauru, que contrariam os decretos estaduais emitidos por ele. Uma dessas decisões foi a decisão de mudar um pouco as regras da fase vermelha da quarentena do Plano São Paulo, que é do governo estadual. Para começar a conversa, queria que a senhora nos dissesse qual a situação da rede hospitalar aí em Bauru, porque esse é um dado definidor, né? A quarentena foi determinada para que não houvesse falta de leitos nos hospitais. Qual é a situação da rede hospitalar de Bauru nesse momento e existe risco de colapso? Olá, bom, eu acho que é importante ressaltar que a pandemia ela é uma realidade. O nosso grande desafio aqui em Bauru é que nós tivemos a redução de leitos de UTI nos últimos meses, do final do ano para agora. Então, isso é logicamente que vai sobrecarregar o nosso sistema de saúde. Hoje nós fechamos a DRS, acho que é importante ponderar, a DRS chegou a fechar com 98% de ocupação em vagas de UTI, mas o grande desafio de Bauru e o que provocou toda essa mobilização é que nós tivemos a redução de leitos no município e também uma dificuldade da recolocação desses leitos. Nós temos um hospital hoje, que é o HC, que hoje é tratado como hospital de campanha, e quando, na verdade, ele tinha que ser um hospital ativo e pronto no município. Nós temos problemas de vagas de internação em Bauru há bastante tempo. Antes, enquanto repórter, eu mostrava isso, enquanto prefeita, eu cobro para que os investimentos em Bauru sejam feitos à altura do próprio município. Logicamente que eu fiz algumas alterações no decreto, não abrindo a cidade para que a pandemia se alastrasse por aqui. Eu fiz adequações necessárias em conjunto com o nosso comitê de enfrentamento à Covid, que tem médicos e infectologistas e todo o nosso setor de saúde, para que nós encontrássemos o equilíbrio necessário depois de um ano de pandemia. Então, nós fechamos algumas situações e mantivemos os serviços essenciais, até porque um ano de pandemia, o que é essencial para um não é essencial para o outro, não necessariamente. Para quem é um pai de família, que sustenta a família, se ele tem um salão de beleza, por exemplo, aquilo passa a ser essencial para ele. E foi esse equilíbrio que nós quisemos buscar. Eu acho que até o próprio Ministério Público de Bauru já mostrou alguns vídeos que relatam a nossa situação do Hospital das Clínicas aqui, clamando para que esse hospital seja aberto em definitivo, para que houvesse a ampliação de vagas de UTI no município. Colapso na saúde, eu acho um extremo exagero, até porque hoje a obrigação, eu estou na Prefeitura de Bauru há 33 dias, então o problema de saúde em Bauru não passa apenas por mim em 33 dias, até porque eu não consigo fazer milagre, mas tinha que existir anteriormente um preparo para essa situação, sabendo que a pandemia é essa realidade. Quando você abre o comércio, você tende a aumentar o número de casos. Mas daí comparar Bauru a Manaus, eu acho trazer para a população de Bauru um pânico extremamente desnecessário. Toda a minha solidariedade ao Amazonas, inclusive, eu tenho amigos lá e mantenho comunicação, mas a nossa situação ela é preocupante, os bauruenses sabem disso e a gente tem trabalhado para que isso seja diminuído. Algumas medidas foram tomadas, aumento de fiscalização, convênio com o hospital particular para que não falte leitos para os bauruenses e outras coisas que nós tomamos por iniciativa para equilibrar. O que eu estava buscando é o equilíbrio nas ações dentro do município em que eu sou prefeita. A próxima pergunta, prefeita, é de José Maria Trindade. Diga, Zé. Salve, prefeita. Muito boa noite. Prefeita, a gente que fica aqui em Brasília fazendo o acompanhamento, a cobertura da política nacional, a gente tem uma ideia assim, geral, e a concepção que eu tenho é isso aí que a senhora falou, a crise é séria, o vírus pode ser letal, pode ser perigoso, mas é o enfrentamento que eu sempre critico aqui e vai no mesmo sentido da sua gestão em Bauru. Eu queria perguntar o seguinte, existe outra maneira
de enfrentar a pandemia precisa ser enfrentada, não é negacionismo. Existe outra maneira que não a história do lockdown e da quarentena eterna? Olha, existe e é o que eu tentei fazer em Bauru em uma semana de decreto, em que nós fizemos essa modificação. Nós começamos a projetar junto em equipe, eu tenho usado esse termo, em dar um remédio para o doente correto. Nosso problema em Bauru, eu acho que de muitos municípios, não é necessariamente o comerciante que está lá tomando suas precauções, usando álcool em gel, limitando a quantidade de pessoas. Nós reduzimos em 30%, por exemplo, encerrando o comércio até às 8 horas da noite. Depois, às 8, apenas drive, né? Então, assim, algumas medidas que nós tomamos para conseguir enfrentar equilibrando a economia. Então, eu acredito que esse contato, esse diálogo é extremamente importante. Agora, fechar todo o município, não necessariamente. Nossas aglomerações estavam muito mais ligadas a festas clandestinas, a eventos que não precisam ser feitos naquele momento. Um pouco antes, chegou para mim, olha, vai ter uma festa de influencers em tal lugar. Então, esse tipo de situação não precisa acontecer no município. Agora, o comerciante, ele precisa trabalhar. E a gente está falando de um ano de pandemia. Eu volto a repetir, um ano de pandemia em que a gente prepara o sistema de saúde e a gente, lógico, discute isso com a população. Eu não teria problema nenhum de precisar necessariamente voltar atrás do decreto, desde que nós tivéssemos chance de fazer algo que fosse adequado ao município, coisa que nós não tivemos. Você tem um aumento de casos, é visível, real, isso acontece, porque você passa dentro de casa, pandemia controlada, fora de casa, pandemia fora de controle. Então, se você prepara um sistema, você não vai fazer uma infinidade de vagas de UTI, mas você começa a administrar essas questões dentro do próprio município. Então, o que nós fizemos é algumas restrições em alguns momentos, finais de semana, ficaríamos em vermelho no domingo, por exemplo, no sábado, às 8 horas da noite, então você daria condições para a população administrar melhor, porque hoje eu acredito que o foco principal da pandemia está muitas vezes no transporte público, nós chamamos a empresa do transporte público para viabilizar o aumento de linha, justamente para não ter uma aglomeração no transporte público, além de outras ações em fiscalização. Então, o que nós gostaríamos é de tratar quem tem que ser tratado realmente, e não necessariamente o restaurante que segue algumas restrições e algumas regras bastante rígidas no seu atendimento. Nós vamos ter casos? Sim, mas eu não posso ter casos, ter diminuição de leitos e ter um hospital fechado no momento em que a gente precisa de investimentos na saúde. Guilherme Fiuza, sua pergunta. Prefeita, pois a senhora até já mencionou esse ponto, que eu acho que é um ponto muito sensível, né, nessas diretrizes sanitárias que nós estamos vendo, porque parece uma incoerência as medidas muito rigorosas para comércio ou para bares e restaurantes, por exemplo, e medidas muito pouco rigorosas para transporte, né? A senhora mencionou agora, eu gostaria, por favor, que a senhora estendesse um pouquinho a explicação sobre esse acordo com empresas de ônibus e se isso está dentro de uma diretriz também para uma ocupação, por exemplo, dos ônibus limitada, com a fiscalização rigorosa, e se a senhora entende que o transporte pode ser potencialmente muito mais um ambiente de contágio do que um bar bem fiscalizado, por exemplo. Exato. E quando a gente fala de um bar fiscalizado, eu vou citar um exemplo do que nós fizemos aqui nesse decreto que estava vigente, né, em que nós fizemos essa adequação. A gente manteve os bares abertos, sim, mas o limite de pessoas e proibimos a ida ao bar na calçada, que é quando a pessoa está em pé, está conversando com o outro, está tomando uma bebida e está tendo um contato maior ali. Limitamos para que todo mundo que vai ao bar estivesse sentado, respeitando os 30%. Então, tentando fazer com que esse ambiente fosse um pouco mais controlado. Com relação ao transporte público, a gente tem que discutir a pandemia com todas as frentes. E o que eu fiz foi convidar todas as frentes, ou seja, os próprios comerciantes, o transporte público. Por que eu pondero isso? Porque nos horários de pico a gente tende a ter uma aglomeração maior naqueles horários. Como nós reduzimos nosso decreto ir até as 8 da noite, você poderia manter aberto, então nós tínhamos alguns horários de pico. Depois das 8 da noite, esse horário o pico já não acontecia, porque o comércio estaria fechado, os bares iam atender em delivery, lanchonete em delivery, então a gente remanejou esses ônibus para atender o horário de pico local de trabalho, porque a nossa batalha, meu pedido foi para a gente manter os empregos.
partindo da ideia de que o município é uma cidade Bauru é uma cidade comercial e de serviço, a gente não tem grandes indústrias que consigam segurar o município num momento como esse, e que sejam essenciais. Então, quando a gente fala dessa aglomeração, porque nós havíamos diagnosticado sim, isso já vinha sendo acompanhado pelo Ministério Público, inclusive, as aglomerações, os horários de saída e chegada do trabalho. Então, é um dos pontos a serem tratados, mas também as festas que acabam acontecendo nos bairros, que não há fiscalização, alguns eventos que não precisam acontecer nesse momento. Então, a gente tem que tratar a pandemia de várias frentes. E aqui em Bauru, a gente tentou se precaver dessas questões. É lógico que algo que se reflete mais do que uma semana, para você sentir essa mudança, você tem que experimentar essa mudança, que foi aquilo que nós tentamos fazer no início. Augusto. Prefeita Suelen, é um prazer voltar a falar com você. Prazer é todo meu, obrigada. Mais uma vez, e parabéns mesmo pelo comportamento, né, pela disposição, pela decisão que a levou a defender a abertura parcial e com restrições aí do serviço e do comércio. Comércio, serviço, bares, restaurantes, tudo isso. Você me disse há pouco tempo, conversa recente, que se o comércio ficar fechado durante muito tempo, você não vai ter o que reabrir, porque Bauru depende disso aí. Você recebeu, diante da agressão do governador, você recebeu a solidariedade, né, manifestações públicas dos comerciantes, você foi apoiada. Agora eu pergunto, você foi chamada de vassala e negacionista. Você recebeu alguma manifestação de apoio de movimentos que sempre defendem, né, gente que eles acham que foi acusado de misoginia ou de racismo? Recebeu? Olha, Augusto, a minha vida tem tido uma rotina muito difícil nos últimos dias, principalmente por conta das demandas relacionadas à Covid e tudo que aconteceu. Então, os comentários eu não assim, nem sempre consigo acompanhar, mas eu digo a você de uma forma muito simples e muito clara para mim, e pouco se discutiu, assim como naquela época do racismo em que eu dei entrevista para vocês também. Infelizmente, às vezes, a defesa vale para uns e não vale para outros, né? Então, assim como eu acabei recebendo alguns ataques, por exemplo, porque me reuni com o presidente da República. Então, a preocupação nem foi a minha ida a Brasília para buscar pelo meu município, foi o fato de tirar uma foto com o presidente. Então, existe uma inversão de valores hoje. Infelizmente, eu percebo claramente que existem pessoas que defendem aquilo que lhe convém defender, né? O fato de ser cristã, de ser conservadora, de ter os meus posicionamentos tem um peso diferente para algumas pessoas. Então, o apoio tem vindo de pessoas que se conectam comigo. Houve um apoio dos comerciantes, mas eu digo assim, não a prefeita de Bauru, a situação que nós estamos vivendo hoje. Como eu disse para você, eu tenho que fechar? Tenho, mas chega um momento que eu não vou ter o que abrir. E isso é muito grave. Tudo isso cai no sistema de saúde local. Quem vai ter que resolver os problemas locais provocados pela pandemia aqui vai ser a prefeita. A sobrecarga no sistema público vai ser a gente que vai ter que resolver aqui. Você vai buscar recursos, vai, mas quem tem que estar na linha de frente, justificando por que a gente não tem dinheiro, por que o desemprego está pontuando mais do que o emprego, sou eu aqui. E eu sinto que faltou apoio. É que as mensagens positivas foram tantas que eu digo a você que isso me serviu de suficiente. Mas realmente os comentários têm um peso maior para uns e têm um peso maior para os outros, né? Então, como se trata de uma prefeita que consegue ter um contato com o governo federal, o trato parece ser outro para algumas instituições específicas, né? Que defendem as causas, que defendem o feminismo, que defendem outras questões pontuais. Essa diferença eu senti, mas eu sigo tentando, né? Eu sigo fazendo a minha parte, que eu acho que é o que mais importa. Parabéns pela elegância e pela altivez aí da sua resposta ao governador com aquele vídeo. Eu não tinha como ser diferente, viu, Augusto? Assim, Parabéns. porque é muito o que eu sou e eu tinha que responder por mim e por tantas outras pessoas que se sentiram, de certa forma, um pouco ofendidas. Não é só Bauru, não é só a prefeita, é Bauru, são cidades da região
e às vezes desconhecer quem eu sou e me colocar como negacionista. Eu nunca neguei a pandemia e façá-la muito menos. Eu sou uma mulher que tem uma cabeça muito clara nas minhas decisões e eu vou buscar recursos onde for necessário, né? Então, eu não posso aceitar um título que não é meu. Perfeito. Muito bem, essa é a prefeita de Bauru, Suelen Rosim, esteve conosco aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela entrevista, prefeita. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite.